Vamos começar aquele assunto bem desconfortável que sempre aparece no início do ano, que é falar sobre resoluções de ano novo. Hábitos, resoluções e progressão. Como criar mudanças reais sem começar do zero. Para este episódio, eu não quero entrar com aquela clássica ano novo, vida nova, porque a gente tem uma tendência a pegar isso e eliminar tudo que já aconteceu na nossa vida. A gente esquece todas as resoluções do ano passado, tudo aquilo que a gente já se esforçou, que a gente colocou toda a nossa energia e simplesmente entra no início do ano, janeiro, como se nada estivesse acontecendo ou como se nada tivesse acontecido na nossa vida. Então, nada de regra rígida aqui, nada da gente ficar criando muito mirabolismo na nossa mente, querer, sabe, ficar equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo e criar mais uma vez aquela bendita lista de tarefas que tem um monte de resolução que a gente não consegue chegar nem na terceira semana de janeiro com elas em andamento. Tem uma diferença muito grande entre as resoluções de ano novo que vão para frente e aquelas que ficam engavetadas, porque tem uma diferença entre querer mudar e sustentar essa decisão de mudança. Então, às vezes eu posso só querer, mas eu não entro em ação para absolutamente nada, eu não tomo a decisão, eu fico só no campo do eu quero isso, eu quero aquilo, se isso acontecesse na minha vida ia ser incrível, mas eu verdadeiramente não coloco a mão na massa para fazer acontecer. Mas antes de ou querer ou colocar a mão na massa, eu preciso do meio do caminho, que é a decisão. Quando eu não decido fazer as coisas, não tem como eu parar, organizar a minha cabeça e colocar num papel as minhas metas, o meu caminho bem estruturado de tudo aquilo que eu vou fazer para dar continuidade naquela resolução que eu decidi. Então eu vou dar um exemplo clássico que acontece muito com as minhas clientes, com as minhas alunas e já aconteceu comigo também, e vou te dar um passo a passo melhor do que você pode fazer se por acaso esse for também um tendão de Aquiles por aí, que é o lance do sono. Então a gente tem essa coisa, eu vou dormir mais cedo e eu também quero acordar mais cedo. Essa vai ser a meta desse ano, ou quem sabe a meta aí do mês de janeiro. Só que o que você faz? Você é uma pessoa que dorme, 2 horas da manhã, ou até que vai para a cama lá por volta das 11 da noite, mas você tem insônia, você não consegue dormir, ter um sono reparador, você acorda o tempo inteiro, ou acorda, 4 horas da manhã e não consegue mais voltar a dormir, e daí quando dá 7 horas que o seu despertador toca, você acorda como se tivesse sido atropelada. Então, assim, acontece 1001 coisas. A ideia aqui é que você comece a entender qual é o horário que você vai dormir. Então, se você sempre vai dormir, ou 2 horas da manhã, ou meia-noite, você quer subir esse horário para ir para a cama 9h30, 10, 10h30 da noite, a ideia é que você comece a criar toda uma rotina de uma limpeza do sono, uma higiene do sono ali, para que você consiga ir para a cama mais relaxada. Não dá para fazer isso da noite para o dia, principalmente para quem está muito estressada, para quem está muito preocupada, para quem já está com ansiedade, enfim, está com a cabeça cheia. Então, como é que eu faço, Como é que eu ensino para a gente ir driblando toda essa vida moderna que tem aí os seus percalços em volta, que é ir aos poucos, Baby steps o tempo inteiro. É melhor você ir no teu tempo, no teu ritmo, mas mantendo a consistência, do que você tacar os 2 pés na porta, entrar numa tacada só e depois ficar sem fôlego para dar continuidade. Então, se você é uma pessoa que é super noturna e quer mudar isso agora, o que eu sugiro para você é que você vai subindo de mais ou menos de 20 em 20 minutos esse horário. Então, se você vai dormir meia-noite, então 11h40 é a tua próxima meta. 11h40 você está na cama linda e bela, uma linda camponesa que você é, pronta para dormir. É isso que você vai focar, 20 minutos mais cedo. Depois disso, você pode subir mais 20 minutos. Sentiu que 20 tá muito? Você já subiu aí 40 minutos, durante 2, 3 dias aí, e sentiu que tá ficando pesado? Sobe 10 minutinhos, sobe 5 minutinhos. Eu gosto muito dos números de 5 em 5, de 10 em 10. Acho que fica mais fácil da minha mente organizar. Ver o que faz sentido para você por aí. Então, nesse sentido, subiu ali de 5 em 5 minutos, de 20 em 20 minutos. Eu gosto dos 20 minutos porque ele dá uma sensação de mudança, parece que eu saí muito do lugar. Então, usa aí o tempo que fica mais fácil para você, mas pega um tempo curtinho, não tenta dar uma tacada enorme, não, vou agora do nada, vou para cama 1 hora mais cedo, do absoluto nada.
Se isso não funcionar para você, porque você já tá com a cabeça a mil, você só vai ficar dando, sabe, tentando secar gelo. Não funciona. O que você tem que fazer é ir aos poucos para deixar o teu corpo e a tua mente entender que tá acontecendo uma mudança, mas essa mudança ela não te coloca em risco de nada. Então, quando o nosso corpo percebe que a gente está fazendo uma coisa diferente, mas que aquilo não está mudando a nossa vida radicalmente, é como se o nosso corpo e a nossa mente relaxassem perante aquela mudança. Mas quando a gente faz alguma coisa com uma pressão, com uma rigidez, com algo assim muito grande envolvido, o nosso corpo automaticamente quer travar tudo porque ele quer que a gente se proteja. Não quer que a gente transforme. O nosso corpo não foi preparado para mudanças. O nosso corpo ele foi criado para se adaptar. Então é por isso que a gente faz as coisas aos poucos, para ir se adaptando aos poucos também com a mudança que a gente quer. E o que eu sugiro assim, claramente sobre essa coisa do sono, é você ir para a cama sem levar nada de celular, de notebook, iPad, ligar a TV, nada. O que eu sugiro, leva um livro. Vai ler um livro, mas você também não vai pegar um livro do teu trabalho, um livro super técnico, um livro que vai fazer você repensar a vida. Pega um livro suave, um livro gostoso, um livro de ficção, alguma coisa interessante, gostosa de ler e que também vai começar a chamar um soninho para você. É assim que a gente vai começar a mudar aí essa história com o sono. É claro que para as minhas alunas, pelo menos, para cada uma funciona de uma forma diferente, de acordo com a rotina, o que elas fazem da vida, lista de tarefas, mas de modo geral, isso aqui que eu passei para você já é assim o grosso, e daí você pega isso tudo aqui e começa a dar uma adaptada daquilo que melhor funciona para você na sua rotina. Outro exemplo muito clássico que eu falo com as minhas alunas e que pode funcionar para você também é o voltar para o ciclo das sementes. Se você ainda não faz o ciclo das sementes, você está comendo bola demais, porque o ciclo das sementes ele é maravilhoso para regular os seus hormônios. Então, assim, colocar o ciclo das sementes na rotina é algo que toda mulher deveria fazer, independente da fase que ela tá do ciclo dela. Se já passou pela menopausa, se iniciou o ciclo menstrual agora, se tá na adolescência, se vai ser mamãe, se já teve bebê, o ciclo das sementes é um chuchuzinho, então eu recomendo para todas as mulheres. Se você tem dúvida, se você quer saber mais sobre isso, aqui no link da descrição tem vários links, eu recomendo que você veja o Acabe com Aqueles Dias, que é onde eu explico de forma profunda e te ensino tintim por tintim sobre o ciclo das sementes. Mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta também, você pode colocar aqui no campo dos comentários, que vai ser um prazer poder te responder. Mas voltando sobre como colocar isso em prática, ou como a gente faz para não escorregar muito e não saber como voltar, é o seguinte: começa pelo básico, mas o básico meio desengonçado, só para o teu corpo entender que quem manda aqui é você. Acabou esse negócio de você ficar colocando a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida no exterior. Peraí, vamos começar a colocar mais a mão na massa e ter controle sobre as nossas decisões e ações também. Então, sobre o ciclo das sementes, são 4 sementes que as mulheres comem para deixar o ciclo um chuchuzinho. Só que às vezes, esqueci de comprar uma semente, ou comi uma e esqueci da outra. Só volta. Gente, eu sempre falo isso com as minhas alunas, que a gente lê. Só volta. Escorregou, só volta. Aí teve festa, só volta. Aniversário, só volta. Quando a gente fica querendo, o cenário perfeito e tudo perfeito, e eu falo isso porque eu era essa pessoa, a gente não faz. Quando viu, passou 2, 3 semanas, 2, 3 meses, um ano inteiro, e a gente não fez aquilo que era assim, um peteleco para começar a fazer. E o primeiro passo, ele é sempre o mais desafiador. Por isso que tem algumas coisas que eu falo com as minhas alunas e clientes, que é assim, mas começa meio assim bagunçado mesmo, mas só para você ir pegando, sabe, tração, porque depois vai no flow. Imagina assim, numa corrida, não sei se vocês já viram isso em desenho animado, enfim, coisas de comédia, que a pessoa vai começar a correr e ela começa a correr meio que tropeçando e tal, e ela não cai, ela não desiste, ela vai se ajeitando ali, quando vê ela tá correndo ali com aquela posturinha super legal. É mais ou menos isso. A gente vai começar também alguns hábitos, algumas coisas no nosso dia a dia, como o ciclo das sementes, meio bagunçado mesmo, meio tropeçando entre as pernas, mas só para mostrar para nós mesmos que a gente começou. E agora é só refinar. A gente só vai aprimorar aquilo que a gente já começou. Mas percebe que aqui a gente já saiu da inércia? A gente já não tá mais naquela coisa do tipo,
que eu faço para começar? Não, deixa eu esperar uma segunda-feira, não, início do mês. E depois do carnaval? Entende que a gente não fica nessa ladainha, que a gente não fica nessa conversinha dentro da nossa mente? E outra coisa que a gente não pode esquecer, seja na rotina do sono, seja para o ciclo das sementes ou para aquela resolução de ano novo que você escolheu para esse ano, é a progressão que a gente já teve das resoluções passadas. Então eu vou te contar uma resolução minha do ano de 2025 que eu trouxe para mim aqui no ano de 2026, que é o simples fato de parar de querer pertencer a lugares onde eu não me encaixo mais, a lugares onde eu não me sinto muito bem-vinda, onde eu não me sinto confortável para ser quem eu sou. Então 2025 foi um ano em que eu coloquei essa resolução em prática e é claro que ela não foi assim, papum da noite pro dia. Eu tive muitas decepções, eu mesma falei, putz, cara, de novo eu tô me colocando numa situação dessa, eu falei que eu não ia fazer mais isso. Mas aqui o ponto é você entender que a progressão está acontecendo, que mesmo que eu escorregue, que mesmo que eu me coloque de novo em certas situações com pessoas, que eu sinta que eu não tô ali legal, que eu tô tendo que me podar para me encaixar, eu tenho consciência disso. Por quê? Porque eu tomei a decisão. Então eu tomo a decisão e quando acontece isso, eu sei que automaticamente a gente já entra naquele lugar de se culpar, de se achar estranha, de achar que não é boa o suficiente ou que não consegue honrar com a própria palavra. Mas se você tem a consciência de que aquilo está acontecendo, aqui a gente começa a mudar. Então assim, tive a consciência de que isso não é legal. Como eu posso fazer para ser melhor para a próxima vez? E é saborear essas conquistas e não pegar esses escorregões no meio do caminho e se culpar, porque a gente não é perfeito e a gente não nasceu pronto, sabendo tudo, lidar com tudo. A gente está nessa jornada de aprendizado. Então muita gente vai tirar de letra certas coisas que para mim hoje é assim uma peleja, mas tudo bem, porque aqui a gente também sabe, né? Seja ruim algo novo, é algo que também está sempre no Mulheres Mais Leves, eu quero que você leve para sua vida também. Então seja ruim algo novo em colocar em prática as suas resoluções de ano novo. E se tiver alguma coisa lá do ano passado que ficou meio capenga, sabe? Não vem para esse ano como ano novo, vida nova e tipo página em branco. Pega aquilo que tá em progressão e continua daqui para frente. Essa coisa de não me podar mais, de querer ser quem eu sou, de vestir da forma como eu me visto, de, sabe, abraçar as minhas características, claro, sempre pensando em melhorar. Isso é algo que eu tô trazendo para esse ano de 2026 e não me apegando a isso do tipo, o que aconteceu em 2025 aconteceu, se eu não conseguir ser melhor do que aquilo, acabou, é o que eu posso fazer. Não, eu fui até onde eu pude naquele ano e vou dar continuidade nesse ano que vai acontecer agora. Dito isso, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Na verdade, algumas perguntinhas aqui para te ajudar também a colocar a mão na massa, mas de uma forma mais direcionada, mais estruturada. O que, por exemplo, você já fez no ano anterior que você sentiu que deu muito certo, mas você pode melhorar? Seria legal você dar uma listada nisso daí. Não precisa ser muitas coisas, mas algumas coisas que você sentiu que começou a fazer no ano passado e que você viu progressão, mesmo que ainda você não tenha chegado no objetivo final. Agora, de todas essas coisas, o que você sente que quer trazer para você nesse novo ano novo agora e que você quer dar continuidade, que você quer ver a progressão, que você quer dar mais passos em relação a isso? Pois é justamente a proposta desse vídeo, de você pegar algo que você já começou no ano passado, que você tá vendo progressão, mesmo que você se sinta frustrada porque não viu a evolução, não viu você chegar no objetivo final, pensa que já teve ali um andamento entre você sair da inércia até o ponto que chegou. Mesmo que para você tenha sido pouco, pensa naquela máxima, cara, sair da inércia é o principal ponto. Se você saiu dessa inércia, se você já andou um bocadinho, então assim, você já fez muita coisa. O negócio agora é você não desistir, principalmente se essa resolução que você anotou ou essas que você tem anotado aí são coisas que realmente vão te levar para um lugar do qual você vai se orgulhar no futuro. Então, antes de você começar a fazer a lista das resoluções de 2026, pega aquelas que você já começou e se elas ainda fizerem sentido para você, só continua. Dá uma repaginada se for o caso, ou se tem alguma coisa desse ano que você sente que pode casar com algo que você fez no ano passado, junta as duas, cria uma nova resolução, mas
Pega toda a bagagem, tudo aquilo que você fez no passado e traz junto com você. Valoriza as conquistas que você já teve. Pensa que é como se fosse uma segunda temporada da tua vida. Então a gente vê muitas séries que tem primeira, segunda, terceira temporada e o personagem ele não perde a memória simplesmente e começa do zero. A não ser que o roteiro foi muito mal escrito. Mas enfim... O personagem ele só vai evoluindo, a gente vê essa coisa, né, da evolução do personagem, a gente vai acompanhando junto. Às vezes começa aquele personagem chato pra caramba que você não suporta e no final de todas as temporadas você tá ali completamente apaixonado, não querendo que acabe nunca a série porque o personagem te cativou. Pensa em você como esse personagem, pensa que os anos que vão passando na tua vida são essas temporadas, então não larga a bagagem pra trás. Pega ela para realmente ser assim, o próximo degrau da próxima temporada que você vai começar a estrear. Além disso que eu falei com você sobre trazer a minha bagagem lá do passado, né, de aprender a me colocar em lugares onde eu possa me respeitar e também ser respeitada, tem outras coisinhas pequenininhas que eu também quis trazer para esse meu ano de 2026, que eu comecei lá em 2025, e uma delas é bordar. Eu simplesmente estou adorando bordar, achei super legal. Sinto que é uma coisa que, sei lá, me preenche de alguma forma e eu quero seguir adiante com isso. Vai ser um hobby, vai ser uma coisa que eu vou fazer aos poucos, não preciso fazer todo dia, mas eu quero ter uma consistência nisso, porque eu senti que de alguma forma ou de outra aquilo me deixou feliz. E é isso, eu quero também nutrir os meus novos hobbies e trazer eles mais para minha vida em 2026. E além de trazer eles mais em prática em 2026, a minha proposta com os vídeos aqui do canal também são mais mão na massa esse ano. Eu quero trazer menos vídeos, mas trazer mais vídeos onde a gente pode colocar mais a mão na massa e realmente refletir sobre o que a gente está fazendo, ter mais consciência sobre as nossas ações e realmente colocar a mão na massa, ver as coisas acontecerem, plantar as sementes daquilo que a gente realmente quer ver florescer. Eu comecei esse projeto de colocar mais a mão na massa em novembro do ano passado, já pensando aí numa prévia do que eu gostaria de realmente viver ou a forma como eu gostaria de viver 2026. E durante os 2 últimos meses de 2025 eu vi muita coisa se transformar da forma como eu gostaria, então pensei, por que não deixar isso ser a longo prazo? Então funcionou durante 2 meses da minha vida, tô trazendo aqui para o ano de 2026 e vou seguir nessa cadência. Claro, qualquer novidade, qualquer coisa que acontecer, eu venho e atualizo vocês aqui também. Mas como funcionou para mim, eu senti que é algo leve de fazer, gostoso, nem um pouco rígido, então fica a minha sugestão para você também. Traga mais coisas que vão preencher a sua vida e não só ser uma obesidade mental. As resoluções que você vai escolher para viver durante esse ano, eles vão sustentar tudo aquilo que você quer a longo prazo na sua vida. Mas é a consistência, é a progressão e é você honrando cada passo que você dá é que vai realmente materializar os resultados que você quer na sua vida. Então valoriza cada esforço que você coloca. E lembra que para você chegar no grande resultado que você espera dessa sua resolução, você não precisa se matar todos os dias fazendo. Mas se você manter uma consistência, uma organização e manter sempre o seu ambiente, o seu lugar e até a sua mente um pouquinho mais organizada, vai ficar mais fácil de você continuar a tua caminhada. Porque quando a gente sai correndo afobada com tudo, a gente não presta atenção em absolutamente nada e muito menos nos passos, nas conquistas, no esforço que a gente colocou para fazer as nossas ações acontecerem. Então valoriza mais o teu tempo, viva mais o teu tempo com qualidade, perceba mais aquilo que você está fazendo no dia a dia e a gente só vai conseguir desacelerar e viver mais presente se a gente tomar a decisão de viver mais presente. No início, para muita gente, para mim também foi muito desafiador desacelerar, principalmente quando eu estava correndo num ritmo que nem era meu. Mas, mais uma vez, eu repito aqui para você, seja ruim em algo novo. É muito melhor, muito mais fácil e inteligente a gente começar a fazer aquilo que a gente deseja para a nossa vida, aos poucos, no nosso ritmo, dentro do nosso próprio ciclo, respeitando as nossas fases internas também.
ir ali no sapatinho, mantendo a consistência, do que pegar uma tração desacerbada, maluca, e na próxima curva a gente parar porque perdeu o fôlego e desistir de tudo. Como eu falei pra você, eu quero trazer menos vídeos, mas com mais mão na massa, com mais prática e sem obesidade mental. Então agora a gente vai se ver para esse ano e quem sabe eu vou atualizando vocês com outras coisas se algo mudar, mas a gente vai se ver agora com vídeos quinzenais aqui no canal. Isso porque eu quero que você tenha tempo de absorver tudo que eu falei aqui com você, realmente se organizar, colocar a mão na massa, observar, experimentar, testar e depois a gente pode conversar mais sobre o que deu certo por aí, o que você precisa de ajuda e a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Então eu espero muito que esse vídeo aqui seja um novo pontapé na sua vida, que venha com muita alegria, que venha com muita prosperidade para você, que você possa colocar a sua mente em ordem para começar a aplicar mais tudo aquilo que sempre fica no papel ou aquilo que você começa e na primeira frustração você desiste. Foi um prazer poder falar com você. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode usar a caixa dos comentários aqui embaixo, que vai ser um prazer poder te responder. E a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!